Olá, neste quinto vídeo da série da MP 936 de 2020, eu, Marcelo Palma, professor de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho, passo a comentar sobre o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que vem na esteira das medidas emergenciais trabalhistas, juntamente com a redução proporcional de jornada e de salário e da suspensão dos contratos de trabalho, que já foram comentados em vídeos anteriores. E passamos a comentar sobre o benefício agora por uma questão didática, entendendo as medidas anteriores que ensejam o pagamento do BEPER, passamos a denominar esse auxílio emergencial de BEPER, a sigla das iniciais aí, do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Fica mais fácil a gente entender a natureza, o objetivo, a forma de cálculo do BEPER. Bom, quais são as hipóteses de percepção? Elas estão previstas no artigo 5º caput da medida provisória e ocorrerão quando houver redução proporcional de jornada e salário e suspensão do contrato de trabalho. Se não houver essas situações, no vínculo empregatício, não há direito à percepção do benefício emergencial. Quais são os requisitos administrativos que o empregador e empregado devem lançar mão para essa percepção do benefício? Estão previstas no parágrafo 2º do artigo 5º. Em primeiro lugar, o acordo escrito individual para as hipóteses em que é permitida a redução proporcional do salário e jornada ou suspensão de forma individual, ou o acordo e a convenção coletiva de trabalho para as hipóteses em que essas medidas emergenciais devem ser tomadas por essa forma coletiva. E o empregador deve informar a medida adotada, seja de forma individual ou seja de forma coletiva, no prazo de até 10 dias para o Ministério da Economia, para que o Ministério da Economia processe o benefício e esse benefício seja pago ao empregado atingido, ou com a redução, ou com a suspensão. Ok? Então, deve haver esse requisito burocrático a ser cumprido pelo empregador. E se ele é cumprido a tempo e modo pelo empregador, o benefício será pago ao empregado, conforme a medida provisória, no prazo de 30 dias a contar da data da celebração. Não é da informação feita pelo empregador, não. É da data da celebração da redução ou da suspensão do contrato. Então é importante deixar claro. Agora, e se o empregador não cumpre o prazo do artigo 10? Aí tem a disposição do parágrafo 3º do artigo 5º, que diz que o empregador que não informa a tempo e modo, ele vai ser responsável pelo pagamento dos salários integrais, recolhimentos de encargos sociais, enquanto ele não fizer essa informação. Perfeito. Mesmo fora do prazo, ele faz a informação. O parágrafo 3º do artigo 5º diz o seguinte: ele fazendo a informação, o benefício vai ser devido a partir de 30 dias a contar da data em que o empregador realizou a informação ao Ministério da Economia de forma extemporânea, ou seja, a data, os 30 dias não vão ser contados retroativamente à data da celebração da avença. Eles vão ser contados somente a partir da data da informação fora do prazo da parte do empregador. O empregado fica desguarnecido? Não, porque enquanto ele não faz essa informação, enquanto não regulariza a situação, o empregador vai ter que pagar os salários e os demais benefícios sociais ao empregado, certo? O pagamento do BEPER ele vai ocorrer somente enquanto durar a medida, nos prazos no caso, até 90 dias para a redução e 60 dias para a suspensão, dentro do período de calamidade pública, certo? São prestações mensais, o benefício ele é pago mensalmente. Perfeito? Quais são os meios de transmissão de informações e pagamento do benefício? Isso será estabelecido conforme parágrafo 4º do artigo 5º por ato do Ministério da Economia. Então provavelmente vai vir um ato regulamentar do Ministério da Economia e que vai fixar as questões relativas à transmissão de informações e comunicações pelo empregador e como será a concessão e o pagamento do benefício emergencial, do BEPER. Então,
tanto a forma de transmissão das informações e comunicações da parte do empregador, como a forma como o empregado terá acesso a essas quantias, serão objeto de regulamentação por parte do Ministério da Economia. É importante deixar claro que a percepção do BEPER não exclui quando esse empregado eventualmente for dispensado sem justa causa ou de alguma forma o vínculo, ele ficar desempregado de maneira involuntária, ela não impede a percepção do seguro-desemprego no futuro. O empregado vai receber normalmente o seu seguro-desemprego nas parcelas aqui, e nos valores a que fizer jus, conforme cálculos lá a serem realizados pelos órgãos de pagamento do benefício do seguro-desemprego. Então a percepção do BEPER não vai impedir uma futura percepção do seguro-desemprego. Então os empregados podem ficar tranquilos quanto a esse requisito, que está previsto lá no parágrafo 5º do artigo 5º da referida medida provisória. Perfeito. Qual que é o valor do BEPER? Isso está lá no artigo 6º. Ele tem como base de cálculo benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado faria jus caso fosse dispensado. E sabemos que o valor do seguro-desemprego, conforme o artigo 5º da Lei do Seguro-Desemprego, que é a Lei 7.998, ela prevê que o seguro-desemprego será calculado conforme a média dos últimos 3 salários recebidos pelo empregado. Então, é muito importante se saber qual é o valor a título de seguro-desemprego que o empregado receberia. Há um teto no valor do seguro-desemprego para os empregados, que é de R$ 1.813,03. Sabendo a base de cálculo, que corresponde ao valor mensal do seguro-desemprego a que faria jus o empregado, vai ser aplicado aquelas faixas de redução previstas lá atrás, quando se tratou da redução proporcional de salário e jornada. Por exemplo, se você reduz o salário e a jornada em 25%, vai se aplicar 25% sobre a base de cálculo, ou seja, o valor mensal do seguro-desemprego. Então, reduzindo-se jornada e salário em 25%, o empregado vai ter, a título de benefício emergencial, 25% do valor do seguro-desemprego que teria direito naquele momento. 50%, 70%, o mesmo raciocínio no caso de redução proporcional de salário e jornada. É importante dizer que nos casos de suspensão temporária do contrato, a história é um pouco diferente, porque a suspensão da obrigação principal trabalhista da parte do empregador de pagar salários. Então, qual vai ser o valor mensal do BEPER? Há 2 faixas. Para aquelas empresas que têm uma receita bruta no ano de 2019 inferior a 4.800.000, o valor do BEPER vai corresponder a 100% do valor do seguro-desemprego que o empregado faria jus naquele momento. Então vai ser 100% do valor do seguro-desemprego. Agora, para aquelas empresas que possuem um faturamento bruto, uma receita bruta, no ano de 2019, igual ou superior a R$ 4.800.000, elas estão obrigadas a conceder aos empregados de maneira indenizatória, de natureza indenizatória, uma ajuda compensatória mensal. Isso é trazido lá pelo parágrafo 5º do artigo 8º. Então, elas estão obrigadas a fornecer essa ajuda compensatória mensal de maneira indenizatória. Então, o valor do BEPER será equivalente para esses empregados que tiveram o contrato suspenso, dessas empresas que possuíram receita bruta 2019 superior a R$ 4.800.000, será equivalente a 70% do valor do seguro-desemprego a que fariam jus. Por quê? Porque a empresa está obrigada a dar uma ajuda compensatória mensal de natureza indenizatória equivalente a 30% do salário do empregado. É importante deixar claro, é do salário e não do valor do seguro-desemprego. Tá? Então essa ajuda compensatória mensal de 30% tem por base o salário do empregado.